como muitos que vêm de fora são honrados, mas é como Deus quer, não como eu quero. Peço para os irmãos abrirem as vossas Bíblias lá em Gênesis 29. Creio que esta noite Jesus tem uma palavra no coração de cada um. Que Deus possa manifestar a sua glória, que Deus possa manifestar cura e libertação para o seu coração, para o meu coração, para o coração daqueles que a gente deixou em casa, nossa família, aqueles que estão mesmo longe, que não temos muito contato, mas que Deus possa estar protegendo, guardando eles e abrindo o coração deles para que eles possam se aquebrantar na presença do Senhor Jesus e conhecer o amor de Deus. Amém? Gênesis 29, capítulo 18, versículo 18. Capítulo 29, versículo 18. História muito conhecida, história de Jacó. A história de Jacó a gente pode, ele tem várias pregações que podem ser feitas, mas Deus me ministrou essa palavra no meu coração e ao longo da pregação eu vou estar falando alguns trechos que vai acrescentando na pregação. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: trabalhei 7 anos para o Senhor a fim de poder casar com Raquel. Labão disse: eu prefiro dá-la a você em vez de a um estranho. Fique comigo. Assim Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel. Mas porque ele a amava, esses 7 anos pareceram poucos dias. Quando passaram os 7 anos, Jacó disse a Labão: dá-me a minha mulher. O tempo combinado já passou. Eu quero casar com ela. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas naquela noite, Labão pegou Lia e a entregou a Jacó, e ele teve relações com ela. Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Lia para ser a escrava dela. Só na manhã seguinte, Jacó descobriu que havia dormido com Lia. Por isso foi reclamar com Labão e disse: por que o Senhor me fez uma coisa dessa? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que foi que o Senhor me enganou? Labão respondeu: aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha. Espere até que termine a semana de festa de casamento. Aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, eu lhe darei Raquel. Amém até aí. E assim foi construída a história de Jacó com Raquel. Mas a Raquel não é o meu foco essa noite. O meu foco essa noite aqui é a Lia. Como pode, né? Uma história já começou errada lá de trás. Essa história aqui de Jacó ele já começou errada. Porque Jacó ele já enganou a seu irmão Esaú e a seu pai. Então não tem como uma história assim acabar bem. Para quem não conhece a história, Esaú, irmão de Jacó, ele era o primogênito. E Jacó ele roubou a primogenitura de Esaú. E só que assim, com a bênção da mãe, a mãe passou panos quentes, como se diz, e incentivou ele a fazer todas essas coisas. E no fim, ele teve que fugir da terra dele, ir para outra terra, e lá ele foi parar na casa do tio dele, Labão. Naquele tempo, eles iam ao redor do poço. Os pastores todos de ovelhas se reuniam ao redor daquele poço e removiam aquela pedra. E Jacó, naquela época, ele chegou, que alguns pastores, ele perguntou se eles conheciam o tio dele, Labão. E eles disseram que sim, que logo ele iria estar ali para que
também desse de beber às ovelhas. Nisso Raquel vinha vindo, e à primeira vista, Jacó se apaixonou pela Raquel. Aí vocês me perguntam, mas irmão, onde é que Lia entra nessa história? Aqui na história que eu contei para vocês, foi dado a filha errada, não a prometida para ele. Assim, Lia se tornou a primeira esposa de Jacó, mas Jacó não a amava. Ela sofria rejeição do pai e agora, por mais uma vez na vida dela, rejeição pelo esposo. Quantos de nós cresceu ou tem uma rejeição dentro da gente? Quantos de nós sofre até hoje com alguma rejeição, uma palavra maldita dentro da nossa casa, pelo pai, pela mãe, pelo irmão, ou até mesmo pelo seu esposo, pela sua esposa? Quantos de nós e trazemos isso para o nosso casamento, e trazemos isso para os nossos filhos? Os nossos filhos muitas das vezes eles crescem com uma rejeição que a gente já herdou lá do nosso pai, da nossa mãe, ou vice-versa, ou foi abusado por alguém, por um tio, por um parente, ou qualquer outra coisa que aconteceu na vida da pessoa. Um casamento mal feito, que você escolheu uma pessoa errada, daí alguém diz assim, não, mas você tem um dedo podre. Não é o dedo podre. Não é o dedo podre. Às vezes é o que tu não está curado dentro de ti, que faz você escolher uma pessoa e aquela pessoa não deu certo e você se desfaz do casamento. Hoje em dia está assim. Hoje eu, na presença de Deus, eu conheço um outro casamento. Eu conheço uma outra versão. Eu conheço que eu casei e agora somente a morte pode me separar. Ou então, adultério. Pelo que eu conheço da Bíblia. Mas como eu tenho alguém do meu lado que é estudioso da palavra, pode outra vez explicar mais sobre isso. Mas a questão aqui é, Lia, ela baseou seu casamento numa rejeição. Ela sofreu a rejeição. Tanto é que em capítulos que vão vir após isso, ela vai dar a luz a filhos, e aqueles filhos todos vão ter um nome, vão ter um significado para ela. Um vai significar tristeza para ela, um vai significar, não, agora sim, agora meu segundo filho, meu marido meu esposo vai me amar, ele vai ficar comigo. Mas não é assim que funciona. Não é assim que a gente cura uma rejeição, algo que nos fez sofrer, algo que nos faz sofrer. E temos que cortar o mal pela raiz, porque às vezes você tapa o sol com a peneira. Aconteceu isso comigo, mas eu vou botar isso no lugar disso. E isso aqui vai curar essa dor que eu tenho. Mas não vai curar, vai camuflar. Quando você se despertar, você vai ver que a tua dor ainda continua ali. Que você não foi curado. Que você realmente vai precisar encontrar o teu amor verdadeiro para que você possa ser curado. E talvez o teu amor verdadeiro não é o teu pai, não é a tua mãe, não é tendo um filho, não é a tua pastora, não é o teu pastor. Às vezes, o teu amor verdadeiro, eu falo isso porque eu senti isso, é Jesus, é Deus. Deus é o nosso amor verdadeiro. Porque se vocês são crentes, são evangélicos, são cristãos, seja como vocês querem se chamar, e vocês não tiveram um amor, um encontro verdadeiramente com Deus, vocês não conhecem o amor. Porque o amor, ele abate o egoísmo. O amor, ele abate um sofrimento que às vezes você quer causar numa outra pessoa. Ou talvez o mesmo você causa. Sem querer, às vezes a gente causa sofrimento, a gente fala alguma coisa e magoa alguém. Eu sei porque eu, por experiência própria, sei quando eu magoo alguém. Sei quando eu sou um pouco grossa. E olha, irmãos, não sou essa vozinha que vocês pensam que eu sou, não. Porque eu sou grossa.
E eu sou grossa. Mas também eu sei ser uma pessoa muito boa de coração. Eu aprendi com o meu sofrimento, porque todos temos. Mas eu aprendi muito nova que eu não queria ser uma pessoa amargurada. Que eu não queria ser uma pessoa ruim. Não queria ser má para os outros. Eu queria ser o contrário do que aquela dor, do que aquele sofrimento naquele momento estava me fazendo passar. E eu decidi, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser um ser humano melhor para a minha família, para os meus filhos. Um dia eles vão crescer, um dia eles vão ver tudo que eu fiz por eles, sozinha. Não é orgulho nenhum, mas a vida encaixou a minha vida para ser assim. Eu nunca cito exemplos de outras pessoas. Que o irmão assim, que a vida da irmã assim. Não, eu sempre cito o meu exemplo de vida. Isso eu cito. Eu sempre digo, minha vida foi assim, e eu cheguei até aqui. Deus quis me encaminhar aos 27 anos já para a presença dele. Mas os meus ouvidos não quis escutar. E eu fui levando a minha vida normal no lar católico e fui. Tive rejeições na minha vida, sim. Teve rejeições que a minha mente inventou, que a minha mente fez eu me sentir rejeitada. Mas eu tentei ser um ser humano melhor. Eu tento ser um ser humano melhor. Se vocês tentarem, dia após dia de vocês, culto após culto, ser um ser humano melhor, vocês estão no lucro. Vocês estão no caminho certo. Fiquem debaixo da proteção daquele que só quer o nosso bem. Porque amanhã ou depois, o teu irmão do lado pode não querer o teu bem, mas Deus vai estar contigo. Amanhã ou depois, teu marido até pode sair e Deus vai estar contigo. Quando você não tem, como falou aqui agora, tua vida firmada nas coisas do Senhor, as coisas vão acontecendo, você vai olhando para o lado, você não vai se agradar do que você vai ver ali do lado, o teu coração vai doer, você vai dizer, Deus, não, eu não quero mais ir para aquela igreja. A igreja lá tem aquele irmão lá, passei lá, nem me deu oi, não me deu paz do Senhor. Não, Senhor, isso aí para mim não presta, não quero, não vou mais. Não, irmãos. Às vezes você sabia que Deus oculta um irmão do outro, mas Deus sabe o porquê. Às vezes eu posso ter passado pela pastora Maria e não dito paz do Senhor, mas quem conhece a minha vida sabe como é que eu entro pelaquela porta. Como cada um de vocês entra por aquela porta. Qual foi a rejeição que você entrou pelaquela porta? O que te fez vir, mas vir às vezes arrastado para a igreja? Eu estou aqui, minha boca está seca, meu peito está doendo, uma gripe que não sara, uma gripe que está me tirando de vir em culto, não é Covid. Fui já no postinho, já fui medicada, não é. Simplesmente porque eu peguei sereno, tenho a minha vida, a minha saúde um pouco frágil, mas creio que vai passar para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim como Lia, Raquel também não se sentia rejeitada, porque Raquel, a Bíblia nos diz que a Bíblia está escrito na Bíblia que a Raquel ela era uma mulher linda, bonita, de rosto e de corpo. Aí vocês imaginam, né, irmãos? Se uma pessoa bonita de rosto já atrai bastante, imagina de corpo, né? Imagina os dois, né? De corpo e de rosto. E a Lia diz ao contrário. Não diz que a Lia era feia, mas ela tinha um olhar triste, um olhar que não tinha brilho nos seus olhos. E foi rejeitada pelo pai também, porque a Lia era filha linda e Labão precisava casar ela, mas ele precisava fazer um casamento muito bem feito, porque o dote naquele tempo era muito alto, era muito grande.
E como Raquel era muito linda, muito bonita, ele acreditava que o dote teria que ser muito mais grande ainda do que a Lia. Só que daí ele pensou, mas Lia, como é que eu vou fazer com ela? Quem vai querer? Vamos voltar assim? E ele passou a perna em Jacó. Essa que é a verdade, ele passou a perna em Jacó. Jacó passou a perna no pai e no irmão e foi passada a perna. Irmãos, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês conseguiriam esperar uma pessoa por 7 anos para depois casar com ela? Não. Você pode até esperar 2 meses, 3, 1 ano. Talvez a pessoa vá para fora, fazer uma faculdade, trabalhar no exterior. Você até pode, 1 ano, 1 ano e meio, aguentar ficar longe e levar esse relacionamento. Agora, 7 anos você não espera. Não espera. E Jacó esperou por Raquel 7 anos. E na noite de coabitar com a esposa dele, foi enganado. Foi entregue sua irmã. Só que Jacó, parece que ele tinha uma obsessão por Raquel, que ele disse para Labão, eu faço mais 7 anos ainda por ela. E Labão concordou? Ele estaria no lucro? Estaria com o homem que estaria na casa dele, cuidando dos animais dele, das ovelhas, dos bodes, cabritos, daquela época, que eram os animais, e só crescendo suas propriedades, seus bens materiais, e ele ali, 14 anos, esperando aquela mulher e aquele casamento que ele tanto almejava. Mas vocês acham que ele amava tanto assim Raquel? Não, porque ele foi rejeitado pelo seu pai também. Ele precisava também passar isso para uma outra pessoa, e ele focou na Raquel. Era tudo que ele queria, uma mulher bonita, linda. E ele conseguiu. Só que Raquel não se conformou com pouco, porque ela tinha todo o amor de Jacó. Todo o amor de Jacó era de Raquel. Lia ficava com o resto. Lia ficava com a sobra. E Lia foi se tornando uma pessoa magra, uma pessoa dura de coração. Lia foi se tornando uma mulher que pensou, agora eu vou fazer filhos, para que esse homem venha para mim. E aí ela fez, ela engravidou do primeiro filho, depois ela teve o segundo, depois ela teve o terceiro, e até que ela teve Judá. E quando ela teve Judá, ela disse que ela teve um encontro e ela conheceu o verdadeiro amor, que foi de Deus, que foi o verdadeiro amor de Lia. Ela encontrou o Senhor. E assim nós também temos que encontrar o Senhor. Nós temos que continuar, mesmo que às vezes dificuldade ou endurecimento do nosso coração não permite a gente viver esse sobrenatural de Deus, que às vezes você está num culto bem avivado, aí você pergunta, mas como que fulano consegue falar em línguas estranhas? Eu não consigo. Como que fulano consegue pular, girar, sapatear e eu não consigo? É porque você não teve um encontro, às vezes, verdadeiro. E dons, Deus deu para todos nós. Uns é dons de revelação, outros dons da cura. Deus dá para alguns os dons de maravilhas, e todos os dons. Eu ainda busco um dom. Eu tenho outros que eu não tenho, mas tem um que eu busco e eu ainda não recebi, que é o dom de línguas. Eu tenho o dom de sonhos. Agora, de tanto orar, eu estou conseguindo interpretar os meus sonhos, se eu não pedia ajuda aos pastores, aos diáconos, aos presbíteros, às pessoas, de autoridade da igreja. E Deus me usa de uma forma, meu esposo ele já usa de outro, minha filha de outro, eu creio que a pastora Maria de um jeito, a irmã de outro, o pastor de outro jeito. Cada um, Deus tem algo para nós. Deus tem cada coisa para nós no seu devido lugar, no
no seu devido tempo e também conforme a nossa busca. Nós temos que saber buscar pelas coisas de Deus. Nós temos que saber que Deus, Ele está conosco o tempo todo. Deus esteve com Lia o tempo todo. Deus esteve com ela. Deus sustentou a dor, a amargura dela o tempo todo. E eu creio que hoje Deus tem uma palavra profética para nós essa noite, que é a nossa cura dessa rejeição que às vezes a gente carrega dentro do nosso coração. E você vai, parece que passando adiante essa rejeição do pai para filho. Os nossos pais, antigamente, eles eram muito rígidos, né, pastora? Muito rígidos, né? Jamais, eu me lembro que uma vez eu levei um tapa do meu pai por eu ter feito assim, pai, e ele estava vendo o Jornal Nacional. Eu levei um tapaço na cara, olha só como que era. Não se interrompia o pai, nem na hora dele estar vendo um jornal. Uma vez também, agora me lembrei, que até esses dias eu contei com meu esposo, minha mãe me deu um tapa também, estava ela e a vizinha conversando e falando mal da vida dos outros. E eu me intrometi na conversa delas. Aqui, ó. Pum! Quase eu voei da cadeira. E hoje em dia, como é que é os nossos filhos? Eles não sabem o lugar deles. Nossos filhos não sabem o lugar deles. Onde é que, às vezes eu pergunto, onde é que nós falhamos? Onde é que nós falhamos? Eu digo, Senhor, se eu tivesse aos 27 anos escutado a minha amiga e ficado na igreja, eu não estava passando por metade do que eu passei. As dores que eu carrego no meu coração, mas as dores que eu carrego no meu coração, eu tento sarar elas todas aqui. Eu abro esse livro, para mim ele é um manual. Eu abro esse livro, ele me liberta. Eu abro esse livro, ele me transforma. Eu abro esse livro, ele me dá coisas sobrenaturais que eu nunca pensei que eu ia viver. Sabe o que é isso? Irmã, tu sabes o que é isso? Irmã, Deus te deu um dom maravilhoso que é a tua voz. E Deus muitas vezes me mostrou aqui dentro dessa igreja. Diz para minha filha, abrir a boca, louvar meu nome. Porque eu dei a voz para ela. E ela não está fazendo. Ela paga preço na casa dela por isso. E eu nunca falei para você. Hoje eu falo. Hoje eu falo porque Deus quer uma libertação da parte dele na tua vida. Usa esse dom, irmã. Tu não sabe como eu já chorei por causa do teu louvor, como é lindo escutar você louvar o Senhor. Porque você não louva para o homem, você louva para Deus. E a gente louva para Deus, Deus se alegra, Deus nos cuida, Ele nos guarda. E assim Deus faz na minha vida. Quantas vezes que eu venho aqui e eu louvo com meus olhos fechados? Sabe o que é? Covardia. Sabe por quê? Porque Deus me mostra quem está sentado ali, a vida daquela pessoa. Que um dia eu fiz campanha para receber isso. E hoje eu recebo. E eu tenho medo. Eu tenho medo. Mas a gente não deve se acomodar diante das coisas que Deus nos bota na mão. Se Deus nos bota na mão, é porque nós somos capazes de fazer. Deus nos dá condições, Ele nos capacita. Você quer que Deus te capacite, irmão? Deus te capacita, Ele vai te capacitar cada vez mais. É só tu continuar, devagarzinho, engatinhando, sabendo zero, porque você não sabe muita coisa. Eu também estou engatinhando. 4 anos na presença do Senhor somente. Mas desde antes de eu estar, de eu me converter, de eu ser cristã, eu era católica, mas eu conversava com Deus. Tudo na minha vida. Senhor, assim, Senhor, assado. Senhor, Deus me ajuda. Deus cuida de mim. Deus, eu não vou suportar, me ajuda. Deus, fica comigo. Era o meu clamor. E ele disse, tem alguma coisa com essa lemoa aí. Eu sou lemoa, tá? Tem alguma coisa com essa lemoa aí. Vou fazer alguma coisa na vida dessa lemoa aí. Eu vou transformar a vida dessa lemoa aí. Não, ele não disse para mim que eu não ia ter aflição. Ele não disse que eu não ia ter sofrimento. Ele
a minha vida ia mudar da água para o vinho, que ia ser tudo belezura. Não, ele disse que eu ia ter aflição, ele disse que eu ia ter sofrimento, mas ele disse que em todos os momentos ele estaria comigo, ele ia me libertar, ele me libertou. Ele me libertou de rancor, ele me libertou de mágoa, ele me libertou de rejeição. Eu tinha um pai maravilhoso que segunda-feira ele estava no ponto de ônibus e ia trabalhar, no segundo turno na Autona, mas sábado e domingo a minha casa era um inferno, porque ele bebia até amante nas matas juntas da minha mãe, ele procurava, ele encontrava amante na minha mãe, nas matas juntas da casa, que era a casa velha de madeira. Ele encontrava, mas na segunda-feira aquele homem estava lá, ele era outra pessoa, gente. E é assim que o inimigo usa, é assim que o inimigo usa mesmo. Tanto o alcoólatra, tanto o viciado em droga, tanto aquele que não está na presença do Senhor, tanto aquele que não conhece a palavra do Senhor, porque até um ano atrás, se vocês perguntar pela missionária Jeane por aí, não, é uma tribulada, não, é aquela dali, ela fala o que ela quer, é verdade, é verdade. Não é tanto assim, mas é. Porque se eu recebesse o telefonema que meu esposo recebeu ontem, eu já tinha encarado meio mundo. Porque eu não iria admitir o que aconteceu com ele ontem. Da parte da família. Só que eu disse, Senhor, Tu é o meu Deus, que Tu me justifica. E eu sou uma carne só com Ele, e Tu vai nos justificar, Tu vais mostrar para aqueles que falam, que querem denegrir a imagem dEle, que não é assim, que Ele é uma pessoa boa, Ele é uma pessoa honesta. Mexeram com meu esposo, mas eu não fui, e eu não agarrei no pescoço de ninguém, eu não falei, olha aqui, ó, isso assim, 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 não. Eu disse, Senhor, está nas Tuas mãos. Senhor, Tu fez uma promessa para nós. Senhor, Tu usou profetas e disseste que aquelas crianças iam ir para minha mão. Eu ia cuidar delas. Não que eu deseje mal, mas Deus fez essa promessa. Deus entregou, várias profetas entregaram, até mesmo a nossa pastora. E eu creio que assim Deus está fazendo. É um mover diferente, talvez um mover assim agora, meio que torto, mas é um mover que Deus vai libertar. Eu creio aquelas crianças naquele cativeiro onde elas vivem. E eu creio também que muitos de nós vão ser libertados nesta noite, com o poder do Senhor Jesus, que Ele concedeu a nós esta noite de estarmos aqui, diante dessa palavra, irmãos. Eu disse assim, Senhor, o Senhor me levantou, o Senhor me deu, sempre me dá sustento, o Senhor sempre me dá a palavra certa, eu faço esboço e nunca uso, porque Tu usa como Tu me quer, mas eu vou fazer. Só para me lembrando algumas coisinhas, tá? Só aquela passadinha de olho, sabe como é que é? Não é como é que Ele quer me usar. Não é. Ele quer me usar diferente. Ele quer me usar como um testemunho. A minha vida como um testemunho. Eu digo a vocês assim, ó, procurem uma igreja que acolhe vocês, procurem uma igreja que os pastores e as pessoas que congregam, eles sejam pessoas de oração, que eles sejam pessoas que estudam, examinam as escrituras sagradas, e a gente tem isso aqui, a gente tem muito isso aqui, graças a Deus, glória eu dou a Deus, eu glorifico o nome do Senhor por isso, porque eu fui uma aqui, eu fui aqui, cada uma eu aprendi, mas Deus hoje quis me botar aqui, nesta congregação, e eu louvo o Senhor por isso, porque aqui eu estou aprendendo muitas coisas. Eu também estou aprendendo que também não é uma igreja perfeita, que não tem santos aqui, mas que tem pessoas que erram, tem pessoas que buscam ser melhores, tem pessoas que buscam o Senhor, tem pessoas que, né, como eu falo, a gente, como é que eu vou dizer, a gente passa aflição, a gente passa por tempestade, mas no outro dia Deus permite que a gente possa abrir os nossos olhos e viver uma nova história.
É como a folha da Bíblia. Cada folhinha aqui tem uma história. Assim é a nossa vida. A gente tem a oportunidade a cada amanhecer de dar glória a Deus. Eu estou vivo, eu abri meu olho, eu tenho um trabalho, ou eu busco um trabalho, ou o Senhor vai me abençoar no trabalho. E Deus restaura a nossa vida todos os dias. Deus restaura a nossa família, aqueles que a gente busca, aqueles que a gente diz, Senhor, vai lá, Senhor, coloca a mão, transforma, Senhor, liberta, restaura, Senhor, porque Tu é um Deus que Tu cura, que Tu liberta, que Tu restaura. Mas Deus também é justiça, irmãos. Deus fez justiça para ali assim. Por quê? Porque Deus disse, eu sou o teu amor verdadeiro. Eu te dou mais do que Jacó pode te dar. Jacó pode te dar um amor carnal. Eu posso te dar um amor sobrenatural. Isso que Lia nos ensinou. Eu amo, irmãs. Eu amo as histórias das mulheres da Bíblia. Eu amo. Eu amo, sabe por quê? Olha o meu confronto maior que eu tive com a minha pastora. Não tenho necessidade de dizer o nome dela. Estava eu, era como aqui. Nós morávamos ali, meu esposo, nós cuidávamos da igreja, e aqui era a igreja. E um dia, não sei o que aconteceu, um rebuliço, e ela já veio com outros membros de casa, meio atribulada, meio que parece que deu confusão, e já chegou na igreja e eu não estava bem, eu estava com uma dor de cabeça terrível, horrível. Mas eu sei que era dos meus nervos, que era consequência de algo que eu tinha passado. E eu disse para ela, meu esposo, eu não vou hoje, eu vou ficar aqui no meu quarto. Ele disse, não, você tem que ir, porque ele era assim. Hoje não, hoje ele é mais light. Ele era assim, onde ele ia, eu tinha que ir, onde eu ia, ele tinha que ir, sabe? Nós não, e hoje ele é mais suave. Então hoje eu caminho mais sozinha. Eu era muito dependente também dele. Então eu disse, não aguento. Eu limpei a igreja arrastada, eu não aguento de tanta dor de cabeça. Então ela chegou, ela foi até meu quarto, ela disse, sai dessa cama, porque tu estás deixando o diabo fazer o que quer contigo, e tu vai cair em depressão de novo, tu estás querendo voltar lá de onde ele te tirou. E eu disse, não, pastor, eu só estou com dor de cabeça, me deixa quietinha, vai passar. Mas não, ela não respeitou. E ela quis bater de frente comigo. E eu sei que daí eu disse, vai cuidar das tuas ovelhas, das tuas obreiras, que só querem saber de estar com o microfone na mão. Eu disse, não querem saber de limpar um banheiro, elas não querem saber de limpar uma cadeira, passar um álcool e ficar na porta. Porque quem fica na porta, irmãos, paga um preço muito grande, tá? Porque tudo passa por ali. Porque o mundo espiritual, acreditem, é maior do que o nosso mundo físico. É maior do que isso aqui, maior do que isso aqui, maior do que isso aqui. É muito maior. Nós não temos noção, dimensão de como é que é. Só os nossos pastores, nós que já estamos assim, como é que eu vou dizer, mais evoluídos nisso, que a gente sabe como é que é. O peso que isso tem. Desde uma pessoa ficar lá naquela porta. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Se o seu pastor e a sua pastora não fazem isso com você, eles sabem o que estão fazendo. Então naquele dia ela disse assim para mim, e aí, o que tu quer ser? E assim, era bem tudo, né? Vem cá. Aí ela disse bem assim, o que tu quer ser? Marta ou Maria? Eu disse, lá sei eu quem é Marta? Olha a minha ignorância, pastora. Eu lá sei quem era Marta, quem é Marta. Eu não sabia quem era Marta, eu sabia quem era Maria, mas eu não sabia quem era Marta. Eu pensava que Lázaro tinha uma irmã, Lázaro tinha duas, Marta e a Maria. Uma gostava de ficar aos pés de Jesus e a outra gostava de limpar, de servir. Isso que ela quis dizer para mim. Aí aquele dia eu disse, Senhor, quem é Marta? Eu disse para Deus, Deus me mostra quem é Marta. Eu tenho a minha Bíblia, ela é uma Bíblia bem explicativa. E aqui atrás ela tem várias coisas que explicam onde você procurar, palavras, e eu fui lá procurar. Ali eu me apaixonei. Eu me apaixonei, por isso eu dou graças a Deus por aquele dia e por aquela pastora. Por aquele dia eu me apaixonei pelas histórias
da Bíblia das mulheres. Amo falar de Ruth, amo falar de Raabe, amo falar de Raquel, amo falar de Esther. É lindo, não é, pastora? Quando você mergulha nesse mundo delas, a coragem que elas tiveram. E assim somos nós, mulheres. Nós temos uma coragem dentro de nós, por isso que somos nós que damos a luz aos nossos filhos, não aos nossos maridos. Porque só Deus sabe o que nós passamos para ter os nossos filhos. E por isso que nós somos capazes de enfrentar muito mais coisas. O homem trabalha na nossa casa, ele abraçar, olha isso, é claro que se eu for fazer uma mudança, eu preciso do meu esposo. Senão eu não faço mudança. Eu não consigo arrastar uma geladeira, uma máquina de lavar roupa. Consigo levar um saco, mas o resto é com o meu esposo. Então assim, um ajuda o outro, um completa o outro. E assim eu creio que um vai tirando a ferida do outro. Ele tem a dele, eu tenho a minha. Deus está nos lapidando, Deus está nos moldando. Somos vasos na mão do oleiro. Deus nos transforma a cada dia, Deus nos limpa a cada dia. Aquele rancor que eu sentia lá atrás, eu não sinto mais hoje. Aquela rejeição que eu sentia, eu não sinto mais hoje. Só sinto que eu passei isso para os meus filhos. Então cuidem, principalmente jovens. Se vocês puderem aprender o certo, aprendam. Fiquem colados em pessoas sábias e que estudam e examinam a Bíblia. Porque vocês vão dar muito certo. E a sua família vai dar muito certo. Coisa que hoje a gente está pelejando para salvar a nossa, né? Eu creio que Deus tem promessa, eu creio que Deus vai fazer na vida de cada um de nós. E eu creio que é assim que Deus trabalha. Um pouquinho aqui hoje, um pouquinho lá amanhã. E hoje até vou calma. Geralmente eu bem agitadinho, mas eu estou calma. 6 meses faz que eu não prego. Então eu creio que é um pouco isso. Como a pastora falou, um pouco de nervoso, um pouco. Mas não, hoje eu curti o culto, eu louvei, eu me entreguei. E como eu disse, e assim, se Deus quer usar você, se Deus quer trabalhar na tua vida, deixa que Deus trabalhe. Deixa que Deus trabalhe naquele esposo mazrento, naquele esposo teimoso. Deixa que Deus trabalhe. Deixa que Deus lhe lapida. Naquela esposa também desobediente, que às vezes não quer fazer o que o esposo quer. Aí ele diz, eu estou com fome, vai fazer uma comidinha para mim. Não vou, isso não é hora de ele fazer comida. Não, vamos lá fazer. Um ajuda o outro. Um vai ter tempo para o outro. Um se dedica para o outro. Lá em casa eu e o esposo somos assim. Eu sou meio rabugenta, sou meio piti, mas ele diz, Senhor, trabalha nesse vaso. Mas é um vaso que Deus me deu. É um vaso que eu agradeço a Deus. E assim, não mexe com o meu vaso. Eu fico brava. Ontem eu fiquei brava. E eu disse, meu Deus, Senhor me ajuda. Deus bota a mão. Peleja, Senhor. Peleja pela nossa família. Peleja pelo nosso casamento. Tu prometeu, tu é Deus que cumpre. Não é Deus de mentira. Estão levantando falso, mas tu vai nos honrar. Deus quebra, Senhor, quebra essa barreira, quebra toda a potestade do inimigo, tudo que o inimigo quer nos fazer mal. Quebra, Senhor Jesus. Quebra, porque nós estamos na tua frente, tua obra. Nos honra, Senhor Deus. E assim Deus faz porque a gente se humilha aos pés dele. Mas é nos pés dele que nós temos que nos humilhar, não nos pés do homem. Mas também não vamos atropelar o nosso irmão. Não vamos passar por cima dele, não. Vamos esticar a mão. Vamos deixar picuinhas, coisas pequenas. E eu só quero falar uma coisa que eu marquei aqui, que tocou no meu coração, que eu estava escutando uma pregação e que dizia assim, a igreja ela precisa parar de apreciar talentos e começar a apreciar caráter. Forte, né? Parar de apreciar talentos e apreciar caráter.
Se você tem caráter, você entra em tudo quanto é lugar. Se você tem talento, você pode entrar, mas não como uma pessoa que tem caráter entra. Faça isso como cristão, tenha caráter, honre suas contas, suas dívidas, para que amanhã ou depois não venha um e te jogue na cara ou te faça assim. Tape todas as brechas que o inimigo possa usar contra a tua vida cristã. Seja correto, seja honesto, seja limpo, limpo de consciência. Amém, irmãos? Entrego aqui a minha ministração e eu agradeço e aplaudo ao Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus, colocamos de pé nessa noite, agradecer a Deus, guarda essa palavra no teu coração. Aleluia, estude sobre as mulheres da Bíblia, você vai tirar sempre algo para a tua vida. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvamos, te agradecemos, Jesus, por este culto, ó Pai. Obrigada, Jesus querido, pelos teus filhos, Senhor, que aqui chegaram, Senhor. Obrigada pelos visitantes, Senhor. Obrigada, Jesus, pela nossa família. Guarda, livra, Pai. Colocamos diante de Ti a direção da nossa vida e da nossa família, Senhor. Nossos negócios, Jesus. Abençoa, Pai. Em nome de Teu Filho amado, Jesus querido. Em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Amém e amém, Jesus. Amanhã temos tempo de oração. Domingo temos culto. Venha, participe juntamente conosco. Amém? Fale de Jesus para teus vizinhos e amigos, pessoas que trabalham contigo. Amém? Se Deus é por nós, Ele será contra nós. E o mais importante é o amor. Amém? Não vou embora sem dar um abraço no seu irmão. Amém?